Através da visualização, elevamos a mente a um nível superior de pensamento criativo, que é extremamente poderoso. O pensamento é mais forte nos mundos além deste e a visualização é a chave para dominar esse poder. É crucial aprender a visualizar luzes coloridas, pois elas representam frequências específicas de energia. Ao praticar a visualização, utilizamos essas energias para beneficiar a nós mesmos e aos outros. Aprender a visualizar luz, cores e formas também nos guia para a autorrealização. Inicialmente, fazemos isso de forma subconsciente, depois conscientemente, por fim, de forma superconsciente. No início, podemos nos questionar quem somos para realizar essas visualizações. Com o tempo, essa busca leva à autorrealização. Autorrealização significa encontrar nosso verdadeiro eu, não apenas como personalidades, mas como almas, e por fim, como espíritos. Muitos inicialmente duvidam da realidade dos mundos psíquicos. Dascalos, um mestre espiritual, ouviu de um de seus auxiliares invisíveis que os mundos psíquicos não pareciam tão reais para ele quanto a Terra. O auxiliar explicou que as condições e leis nesses mundos eram muito diferentes da Terra. Dascalos respondeu que, se conhecesse apenas os mundos psíquicos e não a Terra, acharia a Terra irreal e os mundos psíquicos reais. Da mesma forma, a familiaridade com as condições da Terra faz com que as pessoas percebam os mundos psíquicos como menos reais. Após a morte do corpo físico, você se encontrará nos mundos psíquicos sem a necessidade de trabalhar ou ganhar dinheiro para sobreviver. O corpo psíquico não requer as mesmas necessidades do corpo físico. Você não precisará alimentar, lavar ou cuidar do seu corpo psíquico. Ele só se suja se tiver emoções negativas. Portanto, o trabalho necessário para o corpo psíquico é para limpar as emoções impuras. Lá, você pode encontrar pessoas infelizes por não estarem trabalhando. Então, o que mantém as pessoas ocupadas nos planos psíquicos? Elas se ocupam com seus interesses, desejos e emoções. Os mundos psíquicos são mundos de emoções. As emoções não são características do mundo material, mas dos mundos psíquicos, e assim, a personalidade de um homem ou uma mulher se sente mais em casa nos mundos das emoções. Quer a pessoa saiba disso ou não, ela vive nos mundos psíquicos de acordo com seus interesses e forma de entender. Temos que nos reeducar para pensar de uma nova maneira nos mundos psíquicos, a fim de viver em harmonia sob as condições e leis que governam esse novo nível de realidade. Você pode ter notado isso em seus sonhos. A maioria das pessoas simplesmente aceita o que acontece nos sonhos, sem pensar muito sobre isso. Isso também acontece quando o corpo material morre e a pessoa passa para o outro lado. Enquanto dorme, você pode sonhar que está voando apenas com seu corpo. Você não para pensar, como meu corpo físico pode voar, ou como estou voando, isso significa que estou sonhando. Você não fica alerta o suficiente para fazer a conexão de que, se sente que está voando apenas com seu corpo, não está mais no mundo material claro, a maioria das pessoas considera os sonhos irreais. No entanto, os sonhos são experiências reais que você tem nos mundos psíquicos, principalmente associados à sua casca psiconoética formada por seus pensamentos, desejos e emoções preexistentes. Mas às vezes você pode ter um pesadelo e acordar abalado com o que viu. Essa experiência inquietante, que você considera irreal, pode persistir e afetá-lo por dias. Enquanto quase todas as suas experiências enquanto está acordado não terão efeitos tão duradouros e poderosos. Então, qual mundo é mais real? Na Terra, à medida que amadurecemos, temos que nos treinar para usar nossa mente para interpretar corretamente as impressões que recebemos através dos 5 sentidos e usá-las para realizar coisas. Nos mundos psíquicos, você tem que se treinar de forma semelhante. Nos mundos psíquicos, você tem mais do que 5 sentidos. Lá, você pode desenvolver mais facilmente o chamado 6º sentido de clarividência. Mesmo a pessoa comum, com o tempo, se acostuma às novas condições e as encontra mais confortáveis do que na Terra, sentindo-se muito mais feliz. Gradualmente, ela se sente mais em casa. Sua vida nos planos psíquicos pode ser mais longa ou mais curta do que a vida que você viveu na Terra, dependendo de quão rápido você assimila suas lições e sai de suas ilusões. A vida na Terra é um mundo de sombras. A vida nos planos psíquicos tem uma luz muito mais radiante, mas ainda é um mundo de sombras. Ainda mais alto, nos mundos noéticos, a luz é ainda mais gloriosa, mas também é um mundo de sombras. Temos que ir além desses mundos para encontrar a luz do espírito alma, que causa todas essas sombras. Então você terá passado pelos mundos das sombras e ilusões para a realidade por trás deles. Comparar seu eu personalidade como ele é hoje com a realidade do espírito alma é como comparar uma criança com um cientista espacial. Há uma diferença enorme. Assim como crescemos no corpo físico, também temos que crescer em consciência até chegarmos à consciência da alma e depois à consciência do espírito alma. Então, temos que desenvolver nossa consciência para esses estados superiores. Falando sobre esses mundos superiores, você pode ter a ideia de que eles são tão diferentes que são como algum planeta distante, mas não são. Todos esses mundos existem dentro e ao redor da Terra. A realidade é que os mundos material, psíquico e noético são como diferentes cômodos na mesma casa. Todos são mundos da existência, mas você tem que sair dessa casa de múltiplos cômodos da existência um dia e entrar no o reino ilimitado do ser. Então, você descobrirá que não precisamos desta casa de muitos cômodos, tudo o que você precisa é do seu eu real. Visão geral da prática. A intenção de um pesquisador da verdade é engajar-se em meditações usando a mente de uma maneira adequada que produza resultados autoevidentes. O objetivo final é elevar continuamente a consciência para alturas cada vez maiores, um dia alcançando a autorrealização. Ao atingir esse nível, sabemos com certeza que não somos o que pensávamos ser. Ou seja, não somos nossos corpos materiais envelhecidos.
Não somos nossa personalidade com seu corpo psíquico composto de nossas emoções, reações e desejos, não somos o corpo noético composto de pensamentos. Como saberemos disso? Sabemos com certeza porque podemos verificar nossas emoções, pensamentos, mudá-los e dominá-los. Ao examinar como usamos a mente para criar certos desejos, podemos ver que passamos muito tempo sendo escravos de nossos desejos, emoções e concepções falhas. Uma vez que você começa a limpar e remover suas emoções e pensamentos inferiores e desnecessários, você começa a perceber que não é isso, porque você é quem muda e remove essas coisas. Embora você esteja criando essa entidade que você chama de personalidade, ela não é você. Então, o que você é? Ao alcançar a autorrealização, você ainda é a personalidade? Podemos nos expressar como a personalidade, mas também podemos nos expressar como a alma. Não destruiremos nossa personalidade ao nos tornarmos autorrealizados. A personalidade é valorizada pela alma e cuidada por ela, amorosamente e pacientemente, guiando-a através de todas as nossas encarnações até que ela possa se unir à alma eu. Examinando o que ocorre em seu subconsciente, compondo esses corpos superiores, você pode ver o que está acontecendo, conhecê-lo, trabalhar nele e usá-lo para seu desdobramento espiritual. Ao fazer isso, você está elevando automaticamente a consciência de sua personalidade para poder conhecer e desfrutar desses mundos superiores. Assim como você pode conhecer e desfrutar do mundo natural na Terra, podemos desfrutar e conhecer como são os mundos das dimensões superiores. Os construtores, os arcanjos dos elementos, construíram todos os mundos, o material, o psíquico e o noético. Nos mundos além da Terra, você poderá desfrutar melhor de sua criação. Lá, você poderá entender melhor como eles funcionam porque entrará em contato consciente com eles. A prática, trabalhando nos corpos superiores. Faça respirações profundas e confortáveis. Sinta uma calma completa em seu corpo material e paz total em seu eu personalidade. Veja uma luz azul celeste brilhando ao seu redor. A luz não é absolutamente azul celeste, mas também não é completamente branca. Não tente dar a essa luz uma determinada cor de azul, apenas veja-a como ela é. É mais branca do que azul celeste, mas não exatamente branca. Respire essa luz radiante e veja lentamente seu corpo se encher dessa bela luz. Agora estamos mais em nosso corpo psíquico e menos em nosso corpo material. Essa luz azul celeste branca tende a acalmar a substância psíquica e a torna um bom instrumento nas mãos de nosso eu personalidade. Deseje que enquanto você estiver nesta luz, você se tornará cada vez mais calmo. Milhares de pensamentos desnecessários passam pela sua mente. Afaste esses pensamentos e limpe sua mente. Sinta que você está sozinho nesta luz. Preste atenção a este detalhe. Sinta que você está sozinho nesta luz, sem pensamentos ou emoções perturbadoras. Respire fundo e mentalmente deseje que a paz reine em seu corpo psíquico. As bênçãos do amado Cristo estejam com você, sua família e o mundo inteiro. Diminua sua vibração e lentamente comece a sentir seu corpo material novamente. Capítulo 18. O que muda não é real. Ao estudar a vida, temos que ver duas coisas, e a vida eterna, que é o ser infinito absoluto, e também a vida manifesta, tornando-se o ser infinito absoluto. Então, agora temos a vida manifesta. O que a vida infinita absoluta é, nenhuma inteligência humana pode entender, exceto que é eterna. Essa é a única coisa que podemos saber. Embora, nós, como a vida, como seres espirituais, nos entendamos por reflexão, pela imagem que projetamos nos espelhos dos mundos da existência. Então, como seres humanos, pertencemos aos mundos da existência. Como deuses divinos, estamos no ser infinito absoluto como um ser espiritual. Estamos no ser infinito absoluto como uma alma refletindo uma sombra nos mundos da existência, que é o ser humano. Das Kalos. O ensinamento. Na verdade, o que muda não é real e o que é real não muda. O ser absoluto, Deus, tem dentro de si uma multiplicidade de seres espirituais imutáveis e eternos, como células individuais em um corpo. Uma maneira de pensar sobre a pluralidade de Deus como a realidade infinita absoluta em uma comparação com o oceano. Se considerarmos Deus como oceano, então todos os fenômenos da vida, plantas, insetos, animais, são como gotas nesse oceano. A vida é tudo e não há parte dos universos que não tenha vida. Da mesma forma, não há parte na existência que não seja o ser absoluto. Esta é a onipresença de Deus. O ser absoluto é vida e, assim, vemos a vida em todas as partes do ser absoluto, Deus. Essas partes que estamos chamando de fenômenos da vida, e elas podem ser encontradas em diferentes dimensões, mas sempre em uma forma. Todos nós vemos os fenômenos da vida na Terra nas plantas, animais e árvores, mas muitos mais fenômenos da vida existem nos planos superiores da realidade que são invisíveis para nós agora. Eles existem em todos os mundos psíquicos e até nos mundos noéticos inferiores. Estes são mundos de formas vivas também, mas preste atenção, e não é a forma que gera os fenômenos da vida, é a própria vida que gera todos os inúmeros fenômenos da vida. Todas essas formas de vida são expressões de amor, energia e movimento em uma forma específica. Todas as formas de vida são expressões das ideias arquetípicas, que estão no plano divino do ser absoluto, Deus. A forma humana é um desses arquétipos. 7 bilhões de pessoas vivem na Terra agora, e os corpos dessas pessoas têm todos a mesma composição. Todos esses corpos têm movimentos no sistema muscular e no sistema nervoso. Os órgãos do nosso corpo têm um movimento muito harmonioso, servindo a um propósito importante. Vemos isso na circulação do sangue, no movimento do ar entrando e saindo dos pulmões. Há uma meditação avançada chamada Sinfonia Divina onde Das Kalos transmite um ensinamento de um arcanjo sobre este assunto. Nessa meditação, o arcanjo fala de como é bonito ver os movimentos harmoniosos de nossa respiração e da circulação do nosso sangue e que não podemos conceber a beleza sem a harmonia. Então, temos harmonia e movimento dentro de todos os órgãos do nosso corpo humano.
A forma do corpo humano está na ideia arquetípica, a ideia do homem. Nosso corpo está sob os cuidados do Espírito Santo e tem uma vida própria. Agora vemos outra expressão no corpo material e esta é a personalidade. Como dissemos antes, nossa personalidade é uma composição de todos os elementais que abrigamos e expressamos. Agora, ao estudar a natureza de nossos próprios elementais e de outros, vemos que 80% deles são criados principalmente com emoções como sentimentos e desejos. Eles podem receber tanta energia de uma pessoa que ganham força suficiente para esmagar sua personalidade. A psicologia chama esses tipos fobias, ideias fixas e transtornos obsessivo-compulsivos, TOC. Psiquiatras e fabricantes de medicamentos dão nomes a essas aflições sem conhecer sua natureza ou como realmente lidar com elas. Em um mundo moderno, empresas farmacêuticas identificam um número cada vez maior desses tipos de distúrbios. Em seus anúncios, eles oferecem um número cada vez maior de medicamentos para tratar, mas não curar, os distúrbios que identificam. Tudo isso estabelece um precedente na mente das pessoas para procurar medicamentos para manter o controle de aflições psicológicas, a maioria das quais poderia ser melhor resolvida pelos métodos que Dascalos ensinou. A maioria desses medicamentos legais vem com uma lista de potenciais efeitos colaterais tão longa quanto seu braço, muitos dos quais são muito piores do que o problema que o medicamento se destina a tratar. Recentemente, outro comprimido foi identificado para tratar um problema moderno cada vez maior, um medicamento para o Shopaholic. Pessoas que compram excessivamente não conseguem parar. Esses tipos de aflições psicológicas são impulsionados pelos elementais, que não são dissolvidos e eliminados por um medicamento. Seus efeitos são apenas amortecidos pelo medicamento e podem retornar imediatamente quando a pessoa para de tomar o medicamento. Infelizmente, muitos dos elementais criados são os demônios de natureza humana que são destrutivos, enganosos ou ilusórios. Cerca de 20% de todos os elementais criados são os anjos de natureza humana. Isso porque a maioria dos elementais é criada a partir de fraquezas humanas como desejos e apegos. Essa é a razão por trás das 4 nobres verdades de Buda. A primeira nobre verdade de Buda é que toda a vida é sofrimento. A segunda nobre verdade é que a causa do nosso sofrimento são nossos próprios apegos. Isso é verdade e podemos ver que nossos próprios apegos pessoais são aos nossos desejos mais fortes. Nossos apegos mais fortes nos escravizam a desejos de propriedade, dinheiro, pessoas, lugares, coisas e experiências, que causam sofrimento. Mesmo que você consiga obter todos os objetos de seu desejo, você ainda acabará sofrendo em algum grau. Porque todos esses objetos de desejo pertencem aos mundos da existência em constante mudança e, portanto, com o tempo, eles também passarão. Assim, o Buda iluminado corretamente deu a maior prioridade ao desapego como um meio de reduzir nosso sofrimento. Agora os elementais funcionam de 2 maneiras distintas. Independentemente do tamanho normal de um elemental, ele começa como uma massa não maior que um grão de sal grosso. Ele é projetado de um homem ou mulher da área do terceiro olho, então atinge seu tamanho normal, faz seu trabalho e depois retorna àquele que o projetou. Agora ele assume novamente o tamanho de um grão de sal e reentra naquela pessoa, trazendo consigo outros 7 elementais semelhantes à sua natureza. Isso revela que somos infectados e influenciados pelos elementais que criamos e projetamos, mas também significa que podemos ser infectados e influenciados por elementais de natureza semelhante aos nossos próprios elementais que vêm do ambiente ao nosso redor. Uma maneira como os elementais podem nos influenciar é diretamente. Diretamente significa que o elemental pode nos estimular a pensar e tomar medidas diretas sobre como realizar o desejo específico para o qual o elemental foi criado. A segunda maneira como eles podem nos influenciar é indiretamente. Indiretamente, eles comandam poder e podem provocar circunstâncias que atenderão ao seu desejo, se você os deixar trabalhar sozinhos. Mais cedo ou mais tarde, todos os desejos tendem a ser realizados. Você ouve isso o tempo todo e pode ter notado isso você mesmo, que quando alguém tem um desejo ardente por algo e pensa nisso por meses e meses, raramente o obtém. Quando você esqueceu o objeto de seu desejo, se interessou por outra coisa, então o desejo tende a ser realizado, o karma permitindo. Então aí reside um segredo. As pessoas têm a sensação de que quando param de querer algo, é então que o obtêm. Isso é verdade porque parar de querer significa que eles deixam o tempo do elemental para fazer seu trabalho. No entanto, se você continuar pensando e desejando isso, você atrai esse elemental de volta para você repetidamente ao se lembrar dele novamente. Portanto, para que um elemental bom e construtivo tenha sucesso, você deve parar de pensar em seu elemental assim que o tiver criado, para que ele tenha tempo para realizar seu trabalho. Lembre-se, um elemental pode viver muito mais tempo que a vida de uma pessoa. Criamos tantos elementais do tipo desejo que não é possível realizá-los todos em uma única vida. Assim, ao longo das vidas, podemos ver que muitos desses elementais criados em vidas passadas estão sendo realizados em vidas futuras. Agora, aqui está o verdadeiro problema com esse processo. Quando você começa a se desenvolver conscientemente de forma espiritual, você pode não estar mais interessado em seus desejos de vidas passadas. Você pode superar certos desejos antigos à medida que se desenvolve espiritualmente. Além disso, o desejo não realizado mais forte de uma vida passada pode muito bem ser o obstáculo mais forte ao seu progresso espiritual em sua vida atual. Você pode pensar corretamente que seria melhor sem esse desejo nesta vida. Foi você quem criou esse forte desejo no passado. Esta é uma das razões mais comuns pelas quais as pessoas são ricas, pobres, saudáveis, doentes, felizes ou infelizes em sua vida atual. É um resultado direto dos elementais que compunham sua personalidade em encarnações passadas e presentes. Falamos sobre encarnação, desencarnação e reencarnação, mas quem é que reencarna? É sua personalidade que está reencarnando? Por exemplo, se você se chamava João em uma encarnação passada e na próxima encarnação você nasce em um país diferente com o nome de Marco. Isso significa que João reencarnou como Marco? Sua personalidade desta encarnação vai reencarnar novamente em um país diferente, sob circunstâncias diferentes e será chamada por um novo nome?
Em outras palavras, essa nova personalidade em uma vida futura é a mesma personalidade que você é hoje? Se nesta encarnação você puder elevar sua consciência do espiritual em plena autorrealização, então sim, aquelas encarnações passadas são suas e as futuras encarnações são suas. Não suas como uma personalidade, mas suas como um espírito-alma. As encarnações podem ser comparadas a capítulos de um livro. O primeiro capítulo de um livro não é o segundo, terceiro ou qualquer outro capítulo do livro. No entanto, o próprio livro pode dizer que todos os capítulos são meus. Da mesma forma, nós, como espírito-alma, podemos afirmar com razão que todas as encarnações são nossas. A personalidade em uma vida não pode afirmar com razão ser outra personalidade em uma vida diferente. Então, o que acontece com todas as nossas personalidades de vidas passadas? Elas se tornaram como registros holográficos vivos para sempre na consciência cósmica. Também no Oriente, há uma crença equivocada de que um humano pode reencarnar como um animal e um animal pode reencarnar como um humano. Essa noção está errada, com certeza não há transmigração de uma alma entre animais e humanos. Isso porque há um curso de desenvolvimento completamente diferente para o homem do que para os animais. Então, essas são as principais diferenças entre as compreensões e experiências de reencarnação dos pesquisadores da verdade em comparação com as ideias popularizadas sobre reencarnação. Qual é então a relação entre nossas encarnações passadas e nossa encarnação atual? A resposta é karma. Não no sentido absoluto, porque em cada nova vida começamos com uma lousa quase limpa. Isso nos dá a chance de deixar para trás os fardos do passado e seguir em frente mais livremente. No entanto, cerca de 20% de nosso karma é transferido de vidas passadas, enquanto os outros 80% criamos nesta vida. Em qualquer uma de suas vidas, há uma parte de seu ser que fica entre sua personalidade atual e a alma. Essa coisa intermediária é o que chamamos de personalidade permanente, que é o alma em expressão nos mundos da existência. A personalidade permanente sabe tudo. É a parte expressiva da alma, mas ao mesmo tempo contém a essência corretamente destilada de todas as nossas encarnações passadas. Assim, ela traz para cada personalidade recém-encarnada as lições importantes que não foram aprendidas em encarnações passadas. Isso nos mostra que o que chamamos de karma não é um castigo, karma é um meio de aprender, conhecer e avançar espiritualmente. A realidade é que vivemos em vidas passadas, estamos vivendo agora e viveremos novamente em uma vida futura. Então por que não nos lembramos das passadas? Isso porque nossa personalidade nesta vida está focada fora de si mesma a maior parte do tempo. A personalidade está atualmente centrada em seus próprios interesses da vida atual e, portanto, esquece o passado. Essa perda da memória da vida passada também é a misericórdia de Deus, para não lembrarmos de erros passados e de grandes erros. Isso dá à personalidade atual a liberdade de se concentrar no caminho à frente e dar passos melhores em sua vida atual. Começaremos a lembrar de encarnações passadas quando essa lembrança, boa ou ruim, não nos prejudicar, atrasar ou distrair de nosso propósito em nossa vida atual. Isso acontece automaticamente quando colocamos nossa personalidade nas mãos amorosas do eu espírito-alma. Então, as memórias passadas voltarão a inundar-nos. Portanto, não devemos culpar a misericórdia de Deus apenas porque não nos lembramos de nossas vidas passadas. Só porque você não se lembra de vidas passadas não significa que você não viveu antes. Assim como você não consegue se lembrar do que jantou na última quarta-feira, isso não significa que você não jantou na última quarta-feira. Para lembrar, temos que desdobrar nossa personalidade em sua verdadeira natureza divina, e isso é um grande ganho. Nisso, você também ganhará poderes. Agora, como personalidade, você é fraco, mas como espírito-alma, você é um Deus, e um Deus é poderoso. Seu ganho é a verdadeira autoconsciência, você se torna o mestre de suas emoções, pensamentos e vida. Agora você alcançou um ponto de vista muito mais alto acima da autoconsciência da personalidade. Então, agora, você pode até rir de como antes você considerava os comportamentos de sua personalidade tão reais. Quando Dascalos era pequeno, ele fez essa declaração para seu pai e a repetiu toda a vida. Era, e nada importa muito, e a maioria das coisas não importa nada. Dascalos disse que seu pai não era realmente capaz de compreendê-lo e suas habilidades quando criança. Mas ele parecia entender essa declaração, a escreveu e a levou a sério. Agora, todos nós temos que aprender nossas lições de vida, e há duas maneiras de fazer isso. Uma maneira é pela razão, pensar antes de agir e depois agir com razão. A segunda maneira, Dascalos chamou de chicote do destino, que é a maneira difícil e dolorosa. Ambas as maneiras levarão você ao mesmo resultado, mas sua experiência ao longo do caminho será totalmente diferente dependendo de qual dessas maneiras você recebe sua lição. Com o chicote do destino, quando você perturba o equilíbrio das leis universais, você sofre, física, emocionalmente, mentalmente ou em alguma combinação desses, à medida que essas leis são reequilibradas. Quem é que sofre? É seu espírito-alma? Não, seu eu espírito-alma nunca sofre pelos erros de sua personalidade. É sempre seu eu personalidade que paga a dívida kármica sofrendo. No Oriente, eles chamam esse caminho de Karma Yoga. Talvez devêssemos chamar esse caminho de yoga de tentativa e erro, pois é isso que ele é. Seja como for que você o chame, definitivamente é a maneira mais longa e difícil de progredir na vida. Novamente, são nossos próprios elementais que estão impulsionando esse processo. Uma vez que um elemental cumpre seu propósito, ele é desenergizado e retorna à consciência cósmica. Ou se nós mesmos desenergizarmos o elemental antes que ele cumpra seu propósito, ele sai e retorna à consciência cósmica também. No entanto, se for um elemental sério e não conseguirmos desenergizá-lo, então, às vezes, mas muito raramente, seu anjo da guarda desenergizará isso por você.
Nesse caso, se ele o fizer, prepare-se para uma dolorosa picada de consciência. Em raras ocasiões, seu anjo da guarda lhe dá uma espécie de tapa para despertá-lo para um erro grave que você está cometendo. Ele faz isso por amor, para que você não continue repetindo os mesmos erros cegamente colhendo as mesmas consequências indesejáveis repetidamente. Os seres humanos podem e devem ajudar uns aos outros, e esse é o trabalho de uma certa ordem de pesquisadores da verdade chamados Irmãos da Misericórdia. Esses seres humanos compassivos estão ajudando outros a recuperar sua herança divina. Essa é a razão pela qual todos os mestres iluminados do passado vieram, é por isso que eles estão aqui agora e porque eles sempre continuarão vindo. Seguindo sua grande orientação, podemos entender algo da autoconsciência comum da humanidade. Começamos a perceber que estamos em todos e todos estão em nós. Se uma pessoa na Terra está sofrendo, todos nós estamos sofrendo em algum grau. Você não sente um certo grau de sofrimento ao ver a desumanidade do homem para com o homem? Quando você vê a perda humana por desastres naturais ou quando você vê a dor, os ferimentos e a morte causados pelos conflitos mundiais nas notícias da TV, uma parte de você não sofre. Este é um pequeno indicador apontando para a autoconsciência comum de todos nós. Sendo uma célula na autoconsciência comum da humanidade, nunca devemos criticar os outros porque, nesse sentido, todos somos nós. Por favor, não veja as pessoas difíceis em sua vida como pecadores transgressores. Se você sentir que sua transgressão é de alguma forma semelhante à sua, então você está se aproximando da autoconsciência comum da humanidade. Agora, fornecemos muitas informações sobre os elementais, os bons, os ruins e os inúteis. Você sabe que os destrutivos em nós e em outros podem causar muito mal, mas elementais prejudiciais também podem residir em lugares e causar problemas lá também. Existem certos cruzamentos em cidades onde há muito mais acidentes do que em outros locais. Às vezes isso pode ser devido a um projeto ruim da estrada, mas ainda assim, elementais assustadores podem se associar a esses locais e continuar causando acidentes. Além disso, em locais onde crimes violentos foram cometidos, os elementais do incidente podem permanecer lá. O que acontece quando alguém passa por um lugar assim? Os elementais destrutivos atacam a todos? Se você é uma pessoa boa e amorosa com um coração puro, você pode passar com segurança por uma grande assembleia de elementais destrutivos, e eles nem tentarão te machucar. Um clarividente os verá se separar e se afastar quando uma pessoa forte e de bom coração passar. Então, mais tarde, depois que a pessoa se foi, eles voltam ao seu lugar. No entanto, se você tiver vibrações semelhantes às dos elementais destrutivos ou se você brigar e tiver má vontade de tentar passar por aquela área, então esses mesmos elementais o atacarão e podem causar um acidente. Isso ocorre devido ao princípio de que o mal ataca o mal claro, essa é uma razão pela qual Cristo disse, não resista nem lute contra o mal. Ao reclamar contra os outros e lutar, você também está criando veneno em seu próprio corpo material. Elementais prejudiciais abrigados e expressos se tornam parte de seu eu personalidade, definem seu caráter e delineiam seu destino. Então, se você tiver um coração amoroso e uma mente pura, você nunca precisa se preocupar com nenhum elemental prejudicial. Se você estiver vibrando de maneira semelhante aos elementais negativos, sua própria negatividade está causando um tipo de punição, uma consequência negativa, para você. Portanto, são nossas próprias ações que trazem esse tipo de autopunição para nós. Agora, lembre-se que nunca Deus ou qualquer arcanjo punirão, arcanjos nem mesmo conhecem o mal, eles só conhecem o amor. Como Deus está onipresente, igualmente presente em todos os lugares e em todos os seres humanos, se ele punisse, isso tornaria um Deus que se autopuniria, um masoquista supremo. Deus não é um masoquista, Deus é muito misericordioso. À medida que nos movemos pelo nosso ambiente diário, viajamos em um mar de elementais bons e ruins. Portanto, é útil ter um escudo que nos proteja dos elementais malignos no ambiente comum, enviados por outros ou vindo de nosso próprio subconsciente. Qual é o melhor escudo de proteção? É um coração puro e amoroso. Podemos pedir proteção a outros, aos arcanjos ou a Deus, e isso é bom. Também é absolutamente vital que participemos de nossa própria proteção. A prática, visão geral. Podemos observar ao nosso redor que a sabedoria total de Deus proporcionou proteção a toda a vida animal e vegetal. Se você olhar para todos os diferentes cactos, é fácil ver que ele tem sua própria proteção. Ele precisa de proteção contra pássaros e outros animais. Assim, os cactos desenvolvem um sistema de espinhos protetores muito eficaz. As tartarugas têm suas carapaças para proteção, os coelhos têm sua rapidez. Os camaleões podem mudar a cor de sua pele para se misturar ao ambiente e essa é a sua proteção. Na natureza, cada forma de vida tem seu próprio tipo de proteção. Quem decide tudo isso? É a sabedoria total de Deus. E os seres humanos? Eles são tão protegidos quanto os outros animais? Sim, temos nossos órgãos vitais protegidos pela caixa torácica e um órgão muito importante, o cérebro, é bem protegido pelo crânio. A maior proteção que a sabedoria total deu aos seres humanos é o direito e a capacidade de usar a mente. Em seu uso rudimentar da mente, os primeiros homens das cavernas moldaram clubes e lanças para se proteger dos animais selvagens ao seu redor. Desde então, o homem tem usado a mente para criar todos os tipos de proteções. Agora chegamos a outra maneira de usarmos a mente para nos proteger de elementais prejudiciais. Não obteremos nenhuma proteção contra elementais negativos e destrutivos tendo medo deles. Obtemos proteção sendo puros. Nenhum elemental negativo pode prejudicar ninguém que não esteja vibrando de forma semelhante a eles. Vibrar de forma semelhante significa que uma pessoa está abrigando ou expressando desejos, emoções ou pensamentos negativos semelhantes. Se tivermos pensamentos e emoções bons e limpos, não atrairemos elementais prejudiciais vindos de outros ou de nosso próprio subconsciente. Dessa forma, nos protegemos. Então, a partir de agora, aprenderemos a enviar elementais que funcionam como pequenos anjos da guarda e servos protetores do bem. Uma vez que os humanos aprendam a criar esses tipos de elementais com fé, eles terão uma proteção poderosa. Também podemos nos proteger desenergizando elementais negativos, o que é feito retirando completamente nossa atenção deles. Sabendo como criar elementais de escudo duradouros, podemos proteger nossa família, amigos e a nós mesmos.
Com essa prática, estamos usando a mente para criar nossa própria proteção. A cada dia, recebemos vitalidade etérica através da respiração, alimentação e bebida, mas também podemos extrair essa vitalidade diretamente e usá-la para conscientemente formá-la, através da visualização, em um elemental protetor benevolente. Você pode fazer essa prática todas as manhãs ou sempre que sentir necessidade. Para isso, criamos um elemental de escudo protetor na forma de um triângulo feito de luz branca pura. A prática, criando um escudo protetor. Relaxe seu corpo material e sinta que está completamente calmo. Acalme suas emoções e acalme seus pensamentos e sinta-se em paz. Concentre-se em seus pés e sinta que você está em ambos os pés. Suba até os joelhos. Você sente seus joelhos completamente. Agora suba até o plexo solar e concentre sua atenção neste centro. Respira profundamente. Ao inspirar, veja uma bela luz azul celeste brilhando dentro do seu plexo solar. Veja e sinta essa luz energética se espalhando por todo o seu corpo. Agora suba para o seu peito. Veja e sinta uma luz radiante rosada emanando do seu centro cardíaco. Você só sente amor em seu coração, amor por si mesmo e amor por todos os seres humanos. Suba até a cabeça e veja um sol luminoso dourado irradiando dentro e ao redor da sua cabeça. O duplo etérico de todo o seu corpo está reluzindo em pura luz branca. Acima de cada ombro, em seu duplo etérico, existem dois poderosos centros de energia. Usaremos a energia desses dois centros para formar um triângulo tridimensional branco-neve apontando para baixo. A linha horizontal superior do triângulo está acima dos ombros, estendendo-se cerca de 6 polegadas a partir de cada ombro e passando pela glândula tireoide em sua garganta. A partir dos dois centros acima do ombro, visualize duas linhas de luz branca pura descendo abaixo dos genitais e se encontrando para formar um triângulo equilátero apontando para baixo. O peito e a região pélvica estão dentro do triângulo, mas os quadris estão fora do triângulo. Veja tudo tridimensionalmente. Veja seus ombros e costas dentro do triângulo de luz. Faça respirações profundas e confortáveis, enchendo o peito de vitalidade etérica. Então, ao expirar lentamente, sinta o ar saindo de seus pulmões enquanto seu corpo retém a vitalidade etérica. Inspire novamente e agora veja a luz branca do triângulo entrar e se espalhar pela área do peito. Repita esta parte algumas vezes, aumentando a quantidade de vitalidade etérica a cada vez. Não dissolva o triângulo, mantenha-o lá como um escudo protetor vivo. A qualquer momento que desejar, você pode se concentrar para ver e sentir novamente. Cada vez que você fizer este exercício, ele ficará mais forte e brilhante. Capítulo 19. Possibilidades, probabilidades e o plano divino. A sabedoria total e a onipotência governam todas as manifestações da vida, e compreendemos isso ao estudar os círculos de possibilidades de todas as formas de vida. Nenhuma forma de vida pode escapar de seu círculo de possibilidades e saltar para outro círculo de possibilidades. Isso é definitivo. Qualquer místico que conhece a grande lei do círculo de possibilidades através de sua profunda meditação, observação e concentração conhece a verdade sobre isso. E não há blasfêmia maior do que a teoria da evolução de Darwin, que diz que saltamos de um estado de vida animal para outro estado. Isso é definitivo. O ser divino absoluto, Deus, rege seus universos com leis constantes. O homem sempre foi homem e sempre será homem. Ele nunca foi um animal e nunca será um animal. Portanto, esta teoria é descartada. Das Kalos. O ensinamento. Observando tudo, desde um organismo unicelular até uma grande baleia, um sistema solar ou uma galáxia inteira, encontramos ordem e equilíbrio perfeitos. Tudo tem ordem e equilíbrio. Vemos que todos os fenômenos da vida, todas as formas de vida, obedecem estritamente à grande lei do círculo de possibilidades para seu tipo de vida. Vemos que nenhuma forma de vida pode escapar de seu círculo de possibilidades, que contém a inteligência divina como sabedoria total. É essa sabedoria total que define o ciclo de existência para qualquer forma de vida dada. Todos os círculos de possibilidades são governados pelo plano divino e trabalhados pelas ordens arcanas. Eles fazem isso trabalhando em todos os pontos de um círculo de possibilidades simultaneamente. Eles podem trabalhar em todos os pontos ao mesmo tempo porque trabalham neles no agora eterno e não de forma linear, do passado para o presente e para o futuro. Eles também realizam esse grande trabalho simultaneamente para cada um dos reinos, os reinos mineral, vegetal, animal e humano. Isso só é possível devido ao estado de superconsciência desfrutado por todas as ordens arcanas. Embora nada possa escapar de seu círculo de possibilidades particular, vemos cada forma de vida mudar em sua aparência, mas não está mudando sua natureza. Um macaco nasce na forma infantil de um macaco, e essa forma muda em sua aparência, crescendo em um macaco jovem, um macaco adulto, um macaco velho e então o corpo do macaco morre. Portanto, vemos uma mudança na forma externa de um macaco, mas não na natureza do macaco. Um macaco sempre permanece um macaco. Esse foi o erro de Darwin. Ele viu evidências do que chamou de evolução dentro de certas espécies. Darwin viu adaptações nos tentilhões das Ilhas Galápagos e depois teorizou que o homem e os macacos poderiam ter evoluído de um ancestral primata comum. Até mesmo Darwin disse que sua ideia só poderia ser considerada uma teoria menos que o chamado elo perdido fosse encontrado, conectando o homem e os macacos. Esse elo perdido nunca foi encontrado. A ciência há muito tempo estava pensando sobre a ideia da evolução biológica antes de Darwin publicar seu famoso livro A Origem das Espécies. Na verdade, outro cientista trabalhando na Indonésia, chamado Alfred Wallace, havia realmente chegado à ideia independentemente e antes de Darwin. Ele e Darwin trocaram cartas sobre isso e, em 1858, Wallace enviou sua teoria completa da evolução para Darwin. Um ano depois, Darwin publica sua teoria da evolução. Darwin fica rico e famoso, Wallace não, e acabamos com a noção equivocada de que de alguma forma houve uma transmigração de uma alma humana do corpo dos macacos para o corpo de um humano.
O que Wallace e Darwin observaram corretamente foi uma adaptação física dos corpos dos animais ao seu ambiente em mudança, mas nem Wallace nem Darwin tinham conhecimento das mudanças na capacidade craniana dos hominídeos primitivos ou de sua cronologia. Darwin usou o termo seleção natural para explicar sua ideia de que o homem poderia ter evoluído de algum ancestral comum com o macaco. Isso foi um salto teórico total, para uma conclusão que não se baseava em nenhum estudo real de primatas ou evidências concretas. Além disso, Wallace discordou da noção de Darwin de seleção natural para explicar as origens dos humanos. Wallace viu isso de um ponto de vista espiritual. Ele acreditava que o espírito criador invisível intercedeu para criar inicialmente a vida animal na Terra e depois intercedeu para criar os humanos. Antes do homem moderno, havia cerca de 2 dúzias de espécies de hominídeos, às vezes com 2 ou 3 espécies diferentes vivendo juntas no mesmo lugar. Hominídeos são uma família de primatas diferentes. A teoria da evolução propõe que essas espécies primordiais viveram por cerca de 6 milhões de anos sem muita mudança. Então, há cerca de 50 mil anos, seu cérebro explodiu abruptamente em tamanho e qualidade, produzindo o homem primitivo. Isso não pode ser explicado por um desenvolvimento evolutivo lento, porque o cérebro teria que triplicar de tamanho em um curto período de tempo. Até mesmo logicamente, a teoria de que o homem e os macacos têm um ancestral comum não faz muito sentido. Os primeiros hominídeos eram cobertos por espessas camadas de pelos para se proteger do clima e do ambiente rigorosos. Agora, a teoria da evolução afirma que, de repente, esses furiosos precursores do homem perderam praticamente todo o seu pelo protetor, eles desenvolveram um cérebro grande e foram capazes de pensar abstratamente. E um novo gene, FOX2, apareceu que permitiu o desenvolvimento da linguagem. Os primeiros primatas não tinham esse gene da linguagem. Imediatamente, esses primeiros humanos tiveram que começar a matar animais para usar a pele para proteger o corpo sem pelos do homem do frio, então essa parte soa mais como devolução. Agora, todo esse rápido desenvolvimento da capacidade craniana há 50 mil anos é chamado de Big Bang do cérebro, e nos dizem que levou mais 40 mil anos para os humanos começarem a usar ferramentas de pedra, fogo e a roda. 10 mil anos depois disso, a prensa de impressão foi inventada. Nos últimos 100 anos, a humanidade passou do primeiro automóvel modelo T para um tsunami de inovações de alta tecnologia que definem a vida moderna hoje, e isso é apenas o começo de como a tecnologia impactará nossas vidas, porque a quantidade de informação tecnológica agora dobra a cada 2 anos. Com base nesse crescimento exponencial, você consegue imaginar todas as mudanças tecnológicas que moldarão seu estilo de vida nos próximos 20 anos? Nenhum macaco tem ou jamais terá a capacidade de mudar seu estilo de vida, muito menos avançar a uma taxa tão exponencial. Claramente, o homem é uma criação separada dos macacos. Se a teoria de Darwin fosse verdadeira, veríamos pelo menos alguma evidência disso, como primatas dando à luz a um humano ou dando à luz a um parte humano parte primata. Isso nunca aconteceu e nunca acontecerá. Um macaco sempre dá à luz a outro macaco. Um humano só gera outro humano, um leão só dá à luz a outro leão e assim por diante. Além disso, macacos e todos os outros animais hoje se comportam exatamente como há milhares e milhares de anos. Não vemos nenhuma evolução na natureza do animal ou mesmo uma mudança em seu comportamento na natureza. Em cativeiro, podemos ver que o homem pode treinar animais para fazer muitas coisas, mas se você colocar um animal treinado de volta na natureza, foi observado que eles param um comportamento treinado dentro de 3 meses. Ao estudar o círculo de possibilidades para qualquer forma de vida, podemos entender seu desenvolvimento. Tomemos, por exemplo, a semente de uma sequoia gigante, que é semelhante a uma semente de pepino em aparência e tamanho. A semente de pepino produz uma videira que só rasteja ao longo do solo e produz pepinos enquanto vive apenas um verão. Uma semente de sequoia de tamanho semelhante produz uma árvore com mais de 300 pés de altura e um diâmetro de 50 pés, que contém madeira suficiente para construir mais de 300 casas e pode viver por 3.500 anos. Por que obtemos resultados tão diferentes de sementes do mesmo tamanho? O círculo de possibilidades que governa tudo isso está codificado em cada semente. Se você plantar uma semente de macieira, ela nunca produzirá uma laranjeira. O círculo de possibilidades para qualquer forma de vida é fixo e imutável. O mesmo acontece com os animais, cada forma de vida animal deve obedecer ao seu círculo de possibilidades particular, que é uma lei permanente. Alguns ovos de pato são tão semelhantes aos ovos de galinha que você não consegue distingui-los. Se você pegar um ovo de pato e colocá-lo no ninho de uma galinha com ovos de galinha, a galinha o manterá quente até que ecloda. Se estiver perto da água quando eclodir, o patinho correrá em direção à água e nadará. Os filhotes de galinha ficarão longe da água. Quem ensinou aquele patinho a ir para a água e nadar? Toda essa informação sobre a vida de um pato está codificada dentro do círculo de possibilidades para um pato. Não importa se galinhas criaram o pato ou não. Um pato sempre se comportará como um pato de acordo com o círculo de possibilidades para sua forma de vida. E quanto aos seres humanos, temos uma semente codificada com o círculo de possibilidades para um ser humano. Sim, para um místico, é conhecido como o átomo permanente, que reside na localização do coração etéreo. Isso contém as informações codificadas sobre o círculo de possibilidades para nossa encarnação, bem como nossos pensamentos, desejos, palavras e ações que criaram influências kármicas boas e ruins são armazenadas perfeitamente em nosso átomo permanente. Portanto, em cada nova encarnação, carregamos o karma das encarnações anteriores codificado neste átomo permanente como inclinações, predisposições, talentos e interesses, tanto bons quanto ruins. Estes influenciam a nova personalidade e sua vida em sua próxima encarnação. Existe um ponto em nossa consciência onde podemos aceitar ou rejeitar essas influências da vida passada. Em cada nova vida, somos dados o
Oportunidade de sucumbir a influências negativas do passado e criar mais influências kármicas de natureza semelhante, e assim continuamos encontrando as mesmas consequências. Ou podemos fortalecer as influências positivas persistentes em nós e construir uma vida cada vez melhor. A escolha de semear as boas sementes ou semear as más sementes é nossa e os resultados são nossos para colher. Para um ser humano, o círculo de possibilidades começa como um espermatozoide, depois a concepção, depois algumas células crescendo no útero, dobrando e dobrando até se tornarem um embrião. O embrião cresce na mãe e depois nasce como um menino ou menina. A criança cresce e se torna um adolescente, depois um jovem homem ou mulher, depois envelhece e seu corpo material morre, e eles, como autoconsciência, passam. O círculo de possibilidades para sua existência material nesta vida chega ao fim. Então, sua vida continua em um nível mais elevado de existência nos mundos psíquicos. Após completar o círculo de possibilidades para nossa vida material, continuamos cumprindo o círculo de possibilidades para um ser humano nos mundos psíquico e noético. Nestes mundos, continuamos nossa vida em um corpo psíquico e noético. Nosso corpo material encontramos pronto para nós e foi construído perfeitamente pelos arcanjos, precisamos fazer muito pouco por nosso corpo além de alimentá-lo e lavá-lo. No entanto, nosso corpo psíquico é o corpo de nossas emoções e não é perfeitamente preparado para nós. O que nos é fornecido é a substância psíquica, que estamos moldando e desmoldando inconscientemente o tempo todo pelas emoções e desejos que abrigamos e expressamos. Agora, este é um ponto onde nosso arcanjo guardião ajuda. Ele está segurando para nós o arquétipo perfeito de nosso corpo psíquico e noético. Ele o guarda como um modelo que podemos usar para aprender a moldar nosso corpo psíquico ao modelo perfeito que ele guarda para nós. O que isso significa? Uma vez que você começa a se tornar consciente do diálogo que já está acontecendo entre você e seu guardião, você começa a aprender muitas coisas importantes. Ele ensina você amor incondicional pela maneira como ele incondicionalmente ama e cuida de você. Os humanos pensam que sabem o que é amor, mas a maioria não sabe. Eles confundem amor por reflexão, que é condicional, com amor verdadeiro, que é incondicional. Amor por reflexão significa que você ama alguém apenas porque eles amam você. O que acontece quando essa pessoa vê algo em você que não gosta? Eles podem criticá-lo, encontrar falhas em você e reclamar. Quando isso acontece, a resposta muito comum é a outra pessoa reclamar e discutir com a pessoa que está encontrando falhas, e ambas se polarizam uma contra a outra. Agora, seu amor por reflexão foi ofuscado pela aversão por reflexão. Se deixado continuar dessa forma, pode levar ambas as pessoas a odiarem uma outra. O que é ódio? Como Das Calos explicou, o ódio é amor ferido. Então, se você estiver enfrentando uma experiência assim e sentir vontade de reclamar sobre isso, lembre-se da quarta promessa de um pesquisador da verdade e suportar pacientemente, sem reclamar, todas as formas de provações e tribulações que a mais sábia lei divina possa me conceder. Esta promessa não significa que devemos deitar e nos tornar uma vítima em defesa do abuso de outras pessoas. Esta promessa não significa que devemos permanecer presos em condições insalubres ou que não devemos fazer o esforço para melhorar a situação e, em alguns casos, transcendi-la completamente. Esta promessa é sobre autodomínio. Isso significa que temos domínio sobre nossos pensamentos, palavras, desejos e ações, permitindo-nos resistir e passar com sucesso por qualquer tipo de dificuldade. Aplicando a sexta e sétima promessa, aprendemos esse domínio. Este autodomínio faz parte do círculo de possibilidades para um ser humano. Neste ponto de seu desenvolvimento, você não é o mestre de seus três corpos, o corpo material e suas ações, o corpo psíquico de suas emoções, desejos e motivações e o corpo noético de seus pensamentos. Ponto e intenções. No entanto, faz parte do plano divino que dominemos nossa personalidade para assimilá-la à natureza divina. Com os exercícios de concentração e meditação, começamos a praticar para nos tornarmos não apenas mestres de nossa própria mente, mas também mestres da supersubstância da mente. Esta é a possibilidade de todo ser humano, mas todo ser humano deve primeiro desdobrar seu eu dentro de Deus. Nenhum macaco pode fazer isso. Nenhum animal jamais se considerou um deus ou descendente de Deus. Os animais não têm uma alma, mas os seres humanos sim. Não há absolutamente nenhuma transmigração de uma alma humana para o corpo de um animal, como algumas escolas orientais imaginaram. Embora a composição genética de um corpo humano seja muito próxima do corpo material de certos primatas, um ser humano é muito, muito mais do que um corpo material. Nosso corpo é nosso para viver e nos expressar através dele. Nosso corpo é nosso, mas nosso corpo não somos nós, não somos o corpo material que habitamos. Cristo confirmou isso quando disse, e não temais aqueles que podem matar o corpo, eles não podem tocar a vossa alma. O círculo de possibilidades completo para um ser humano é muito mais longo do que a vida do corpo material. Após passarmos de nossa encarnação material, nos encontraremos com os mesmos sentimentos, pensamentos e modo de viver que tínhamos imediatamente antes de passar. Tudo isso cria uma vibração que automaticamente nos coloca no subplano exato dos mundos psíquicos com o qual estamos em harmonia. Nos planos psíquicos continuamos nosso círculo de possibilidades nos mundos 4D. Eventualmente, chegamos à segunda morte, como é chamada em Apocalipse, e com autoconsciência passamos para os mundos noéticos 5D. São nossas vibrações que colocam no subplano exato dos mundos noéticos com o qual estamos em harmonia. Aqui também continuamos com o círculo de possibilidades para um ser humano. Em última análise, chegamos ao fim de nossa encarnação atual, atingindo o ponto da terceira morte depois passando para o estado noético. Não entramos em uma forma corporal noética como se poderia esperar, neste nível não podemos chamá-lo corretamente de corpo. Neste nível, entramos na ideia arquetípica, a ideia do homem celestial, ou seja, nossa forma humana.
Nossos três corpos, material, psíquico e noético, são extensões materializadas desta forma humana. Nem a segunda nem a terceira morte são dolorosas, essas mortes são transições agradáveis para reinos superiores de luz. Ao atingir o estado noético, alcançamos o que a religião chama de luz eterna e a ciência chama de superluz. Agora nos veremos claramente no espelho da supersubstância noética. Neste nível, não nos veremos como uma personalidade. Agora vemos como realmente somos, sempre fomos e sempre seremos, um espiritual eu com uma vibração, um tom que é exclusivamente nosso. É esse tom vibracional que caracterizou nossas encarnações ao longo das eras passadas e continuará a fazê-lo em futuras encarnações. Agora sabemos que sempre há um plano divino que está sendo seguido nos mundos criados da existência que também governa tudo que existe nesses mundos. Que é totalmente em nosso próprio interesse cooperar com este plano divino. Esta é a segunda promessa dos pesquisadores da verdade, estar pronto para servir a todo momento e em todos os lugares o plano divino. Dor e desespero existem em todo o nosso país e no mundo. Nosso planeta precisa de pessoas que encontraram equilíbrio e servem o plano divino para ajudar a aliviar o máximo possível de sofrimento. Cristo se referiu a esse ponto, dizendo, e a colheita é grande, mas os ceifadores são muito poucos. É uma grande honra servir ao plano divino, sentir-se parte funcional do plano divino. Servir ao plano divino pode ser tão simples quanto dar um sorriso a uma pequena criança ou ajudando um amigo. Não é a quantidade de serviço que é importante, é a qualidade que mais importa. Não há serviço pequeno se esse serviço for feito com amor verdadeiro em seu coração. O círculo de possibilidades é o plano divino em expressão. Ao estudar o círculo de possibilidades de qualquer forma de vida, acabamos chegando à conclusão de que há uma superinteligência por trás de tudo isso. Se olharmos profundamente para qualquer uma das formas de vida ao nosso redor, de uma pequena planta a uma grande baleia, não podemos negar que há uma superinteligência ativamente governando-a. O que significa a palavra inteligência? A inteligência tem uma forma? Não podemos ver uma forma para a inteligência, mas podemos detectá-la como uma força. Com concentração e meditação podemos conhecer essa superinteligência que chamamos de Deus. Uma das características mais óbvias dessa superinteligência é sua onipotência, nada é impossível ou além de seu poder. O éter criativo sob a operação dessa superinteligência e os arcanjos constroem e sustentam nosso corpo material átomo por átomo. Usando a ideia humana arquetípica como modelo, ele forma nosso corpo material. Ele trabalha nessa ideia no tempo, espaço e lugar para nos dar a forma humana em todos os estágios de seu círculo de possibilidades. Todos os fenômenos da vida escrevem um ciclo específico dentro do plano divino e nada pode sair desse ciclo porque é a sabedoria total de Deus. Isso significa que tudo o que é criado deve permanecer sob o controle de Deus e seus emissários arcanjos. Quando um pesquisador da verdade ou um místico estuda o círculo de possibilidades para um ser humano ou um animal, o que eles encontram? Chegam à mesma conclusão a que chegaram todos os místicos do passado. Isso significa que eles pegaram o mesmo fio de verdade relativa, que leva à verdade absoluta. O que encontraram é o mesmo que encontramos e será o mesmo que os outros que vierem no futuro encontrarão. Todos descobrem que a vida é e que os seres vivos são eternos. Ainda assim, podem existir nos mundos da separação por um tempo. Eles também descobrem a natureza dos mundos material, psíquico e noético. Todos eles encontram no final sua natureza divina como espírito-alma. Somente as pessoas que são cegas voluntariamente em sua mente não podem ver a superinteligência da vida. Isso porque Deus é vida, e assim não precisamos procurar por Deus em outro lugar. Deus é vida, estamos vivos e tudo ao nosso redor está vivo. Deus está em todos os lugares se expressando em todas as suas criações. A vontade e prazer inicial de Deus para manifestar a criação imediatamente se torna o plano divino. Isso significa que tudo o que deve ser criado está sob uma lei causa e tem seu próprio círculo de possibilidades. Os seres humanos têm a inteligência para entender completamente este plano divino? Não, não é possível. Os arcanjos entendem completamente o plano divino? Nem mesmo os arcanjos podem compreender totalmente o plano divino. Há coisas desconhecidas até mesmo para os arcanjos e ainda assim estão servindo perfeitamente ao plano divino na criação. O que podemos entender são certas partes do plano divino relativas aos mundos da existência. Se um pesquisador ou um místico puder elevar sua consciência ao nível mais alto, então ele pode entender a existência até o sétimo céu e isso é suficiente para os seres humanos até mesmo como deuses, como filhos e filhas de Deus. Nosso corpo humano é construído de acordo com o plano divino relativo ao círculo de possibilidades para um ser humano. No entanto, não é construído como uma forma estática como uma estátua. Está vivo, crescendo e mudando o tempo todo, assim como nossa personalidade autoconsciente. De acordo com o plano divino, como um ser espiritual eterno, estamos destinados a entrar no círculo de possibilidades para um ser humano, o que significa tornar-se humanizado. Um raio do espiritual eu então apresenta uma pequena personalidade tempo e lugar. A personalidade é divina por natureza, mas humana em expressão. Agora nosso humanizado pode experimentar e conhecer os mistérios da criação e um dia conhecer a alma na verdadeira realização do ser. Primeiro, devemos receber nossas lições nos três mundos da existência. Não nascemos apenas na Terra por capricho de Deus, há uma grande razão por trás disso chamada plano divino. Cada um de nós é colocado em um determinado país, localidade, comunidade e família pela lei do destino. Isso não aconteceu por acaso ou coincidência, só pode acontecer em virtude do plano divino. Nada acontece a menos que seja a vontade de Deus. Então temos que aceitar as coisas como são e ser o melhor possível em nossas circunstâncias atuais e depois trabalhar para construir uma vida melhor.
As lições contidas em nossas e nas circunstâncias de outras pessoas são sempre as mesmas, que é usar a mente de uma maneira melhor e mais razoável para criar uma vida mais feliz e saudável. Todos nós seguimos o círculo de possibilidades e também muitos círculos de probabilidades para nos expressarmos como personalidade e também como alma. Além de nossos interesses e expressões de personalidade, podemos expressar uma vontade. Nosso verdadeiro poder de vontade vem da alma e não deve ser confundido com obstinação que vem do egoísmo de uma personalidade, que se mascara como nosso verdadeiro poder de vontade. Então agora começamos a estudar os círculos de probabilidades, que é uma lei. Estudamos isso estudando todas as formas de vida ao nosso redor. Em nosso estudo dos círculos de probabilidades para qualquer tipo de vida, vemos a lei de causa e efeito em ação. Vemos o poder total adequadamente expresso em cada forma de vida. Uma grande baleia pode mergulhar 2 quilômetros de profundidade no oceano e prender a respiração por 2 horas. Ela tem o poder total para sua forma de vida. Uma formiga minúscula pode levantar 400 vezes seu próprio peso corporal, que é o poder total para sua forma de vida. Os círculos de possibilidades são poucos, mas existem muitos círculos de probabilidades dentro de um círculo de possibilidades. Estas são as leis dos mundos da existência. Toda forma de vida nesses mundos está sob o círculo de possibilidades imutável e ao mesmo tempo sob muitos círculos de probabilidade. Tudo isso é supervisionado pelo bom juízo dos santos arcanjos dos elementos e pela misericórdia de Deus. É especificamente o arcanjo Uriel que coordena os balanços e coloca em ordem todo esse trabalho, o que significa que é Uriel quem está governando tudo isso. Os círculos de probabilidades permitem a interrupção do desenvolvimento da vida em qualquer estágio de desenvolvimento. Por exemplo, se você plantar uma semente, ela pode não brotar. Ou uma árvore jovem pode murchar e morrer antes de atingir a maturidade. A vida material de uma criança pequena pode ser interrompida e ela passa. Na Terra, cada forma de vida tem esses dois, o círculo de possibilidades e os círculos de probabilidades. Os círculos de probabilidades podem terminar uma forma de vida em qualquer ponto de seu desenvolvimento material. O círculo de possibilidades não pode ser terminado, porque é imutável. Ambos os círculos são visíveis e compreensíveis na Terra. Se fizermos o esforço de estudar os círculos de possibilidades e probabilidades, podemos obter o entendimento correto da natureza e das formas de vida ao nosso redor. Também ganhamos uma compreensão correta do que está acontecendo em nossa personalidade, com todas as suas forças e fraquezas. Fazemos esse esforço tanto como personalidade quanto como interior, o que faz parecer que somos duplos. Não somos realmente duplos, mas somos duais em um. Temos duas naturezas, nossa natureza divina e nossa natureza humana, mas apenas uma individualidade. É como uma moeda. Uma moeda é uma coisa, mas tem dois lados. Um lado representa nossa natureza divina, nosso valor real. O outro lado representa nossa personalidade. O problema é que todos tendem a pagar atenção apenas a um dos lados da moeda, sua personalidade. Então, a partir de agora, devemos tentar ver e sentir como os dois lados dessa moeda de nossa individualidade. Como dissemos antes, o círculo de possibilidades para o humano começa como um espermatozoide, concepção e nascimento, continuando até a morte do corpo material. Esta é apenas uma fase de nosso círculo de possibilidades. A morte de nosso corpo material não encerra o caminho de um ser humano, em vez disso, revela uma gama muito maior do círculo de possibilidades para nós, que inclui nossa vida nos planos mais elevados da existência, a reencarnação e uma expansão da consciência. Agora, se a vida de uma criança for interrompida pelos círculos de probabilidades e passar aos 7 anos de idade, e nos encontrarmos nos mundos psíquicos 5 anos depois, veremos que a criança agora tem 12 anos. Nesses tipos de casos, as crianças continuarão crescendo e continuando seu círculo de possibilidades nos mundos psíquico e noético de uma maneira muito semelhante à que teriam na Terra. Tudo o que começamos na Terra deve seguir sua evolução nos mundos psíquico e noético. Isso é o que Cristo estava ensinando quando disse: o que vocês ligarem na Terra será ligado no céu, e o que vocês desatarem na Terra será desatado no céu. Então, isso está nos dizendo que os hábitos bons e ruins, maneiras de pensar e maneiras de sentir que temos na Terra se transferirão conosco quando passarmos. E quanto ao nosso futuro nesta vida, podemos conhecer nosso futuro. O futuro não é nosso para ver, o futuro é nosso para viver. Isso porque o que chamamos de futuro não é nada mais do que um mundo de probabilidades, resultados prováveis baseados em nosso comportamento no passado e no presente. Os círculos de possibilidades e probabilidades são mapas valiosos de conhecimento sobre nossa jornada no passado, no presente e no futuro. Nossos pensamentos, desejos, palavras e ações passadas influenciam nossas encarnações presentes e futuras. Mesmo como personalidade, somos livres para mudar e fazer escolhas melhores no presente, o que alterará os resultados prováveis no futuro. Isso é dizer que é com nosso próprio livre-arbítrio que podemos escolher acelerar nosso desenvolvimento espiritual, ou podemos deixá-lo se desdobrar lentamente. É necessário estudar o círculo de possibilidades para um ser humano a fim de encontrar nosso lugar atual nesse ciclo. Então, usando a mente, podemos desenvolver nossa personalidade para um dia ser capaz de alcançar esse grande marco de possibilidade, realização do ser. Há uma chave em nosso coração que Deus colocou lá. A chave é nosso centro cardíaco de amor. Esta chave mestra pode abrir os portões dos mistérios celestiais e da glória da vida na Terra. Se quisermos, podemos usar essa chave para abrir a porta para ver os mundos além da Terra. Só podemos fazer isso em espírito porque nosso corpo material não pode tolerar as vibrações mais altas do amor divino. A lei divina do amor governa os mundos do espírito. Quando quebramos nossa identificação com nossa pequena personalidade, a transferimos para a verdadeira alma e alcançamos a harmonia universal. Então nos tornamos conscientemente um com as vibrações sagradas dos arcanjos e de Deus.
Nesse estado, nosso espírito alma eu brilhará claramente através de nossa personalidade. Agora a personalidade conhece a verdade e é libertada. Assim que pudermos alcançar esse centro de nosso ser, teremos alcançado o verdadeiro coração da vida. Agora sabemos sem dúvida o verdadeiro caminho para nos expressar é amar. A prática, visão geral. O Logos, o Espírito Santo e seus emissários, os arcanjos, originam e desenvolvem cada forma de vida atuando no círculo de possibilidades para essa forma. O círculo de possibilidades é um princípio arquetípico que define uma série de experiências potenciais para cada forma de vida. Para a forma humana, o círculo de possibilidades delineia todo o ciclo de expressão, começando com nosso descenso do divino, passando pelo processo de encarnação e voltando para casa ao divino novamente. Em outras palavras, nosso círculo de possibilidades é a jornada do filho pródigo. Este é um ciclo completo que entrelaça todas as nossas encarnações sucessivas juntas à medida que nossa consciência passa por sua expansão e purificação. Cada encarnação individual é como um pequeno ciclo dentro do círculo de possibilidades completo e total para um ser humano. Mesmo assim, ainda há um grande número de círculos de probabilidades que permitem a interrupção e retirada desse círculo no nível material e ainda assim isso só acontece dentro da providência do plano divino. Em tempos e culturas mais simples, as pessoas estavam mais em sintonia com o ritmo natural da vida do que hoje, porque viviam mais em harmonia com os ciclos do mundo natural. Hoje, enquanto buscamos elevar nossa consciência para níveis cada vez mais altos, é necessário tomar consciência desses grandes círculos de possibilidades e probabilidades. Formas de vida como uma flor, um arbusto ou uma árvore têm um círculo de possibilidades simples e são mais fáceis de rastrear. Então, em nossa prática, começamos nossas meditações neste tipo de círculo de possibilidades. Aqui está um exemplo de um exercício para expandir nossa consciência de como o círculo de possibilidades funciona ao longo do tempo. Você pode fazer isso com uma semente de trigo, uma semente de milho ou qualquer tipo de semente. Pode ser útil para você segurar e olhar uma semente física antes de começar este exercício. A prática e meditação da semente de trigo. Primeiro, relaxe seu corpo, sua mente e suas emoções. Deixe as preocupações do dia se dissiparem suavemente. Agora, com os olhos fechados, visualize-se sentado na beira de um grande campo em um belo dia quente e ensolarado. O campo acabou de ser arado e o aroma da terra fresca o enche enquanto você respira. Usando o pensamento criativo, veja-se com uma semente de trigo na palma de sua mão etérica. Veja essa semente em sua mão etérica e sinta essa semente como sólida. Estamos usando concentração e também o éter estético 4D para sentir essa semente. Sinta a semente como sólida. Agora começamos um tipo de meditação de pensamento criativo. Veja o solo rico e fértil, e você está cavando um pequeno buraco para a semente com sua mão. Veja você colocando a semente no solo e cobrindo-a com sujeira. Agora veja você dando água para aquela pequena semente e o sol está aquecendo o solo e a pequena semente. Sente-se lá com ela e comece a vê-la crescer. Primeiro veja-a no solo enviando pequenas raízes brancas para a terra. Então veja a semente enviando um pequeno broto verde para cima do solo e irrompendo na luz do sol. Esta é uma meditação de concentração, portanto, você não deve permitir que outros pensamentos e imagens entrem em sua mente. Veja os brotos verdes crescendo muito lentamente, não tenha pressa. Veja a pequena planta crescendo gradualmente cada vez maior. A pequena planta está se transformando em um talo de trigo e a cabeça dourada está amadurecendo para a colheita. Veja-a sendo colhida. Pegue uma semente de trigo desta colheita e coloque-a na sua mão, toque-a e sinta-a como sólida. Agora para a meditação. É possível para uma pessoa que nunca viu o trigo crescer fisicamente fazer este exercício e, por sintonização, entrar na natureza da semente e vê-la. Passar corretamente por todos os estágios sucessivos de crescimento. Esta é uma meditação criativa real.